Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos guiem para a vida eterna. Meus queridos, como eu disse, estamos no 5º domingo da Quaresma. Iniciamos agora a Semana das Dores. O tempo se apressa, não é? E nós viemos nessa caminhada quaresmal de algumas catequeses que nos enriqueceram muito, não é? Nós vivenciamos as tentações, fazemos a experiência com aquela mulher samaritana no poço com Jesus. Nós fizemos uma caminhada de fé para chegarmos até o dia de hoje. E hoje nós temos a oportunidade de refletirmos sobre a morte. A morte em várias, eu diria, peculiaridades, talvez. A primeira leitura de hoje nos dá a oportunidade de refletir sobre essa morte devido ao abatimento, ao sofrimento, às dores, não é? Só para a gente ter um contexto, o profeta Ezequiel escreve no tempo em que o povo estava exilado. Também Ezequiel era um dos exilados na Babilônia, longe da sua terra natal, longe do templo que havia sido destruído, né? Longe de tudo que ele conhecia como cultura e como culto a Deus. Nessa terra distante, aquele povo, ao passar do tempo que foi exilado, foi perdendo a esperança. E o Senhor dá essa visão a Ezequiel, onde ele vê ossos ressequidos devido à desesperança, não é? É essa a ligação. E o Senhor enche de carne e de nervos aqueles ossos ressequidos e dá nova vida. Nova vida. Essa é uma das mortes que pode acontecer ao ser humano. A morte da esperança. A morte devido ao sofrimento e às dores. Quando a pessoa mesmo fisicamente, biologicamente, está viva, mas já perdeu a esperança. A força para reagir diante das intempéries dessa vida, não é? Hoje nós temos muitos casos até ligados a essa doença chamada depressão, que tira a força, tira a esperança de tantos, não é? Veja, meus queridos, diante dessa morte, nós temos também a ação de Deus, que pode trazer nova vida, novo ânimo, restaurar as esperanças daqueles que padecem, que sofrem. E, meus queridos, a depressão é uma doença silenciosa, não é? Por mais que psicólogos e outros entendidos no assunto reafirmem os seus sintomas, muitos de nós acompanhamos pessoas que passaram por esse momento ou ainda passam, e de repente a gente nem percebe, não é? Só depois que acontece um caso grave é que a gente às vezes olha, mas realmente era assim, aconteceu assim. Mas só depois. É uma doença muitas vezes silenciosa. Às vezes acomete nossos jovens. E os mesmos que estão ali presentes, pais, irmãos, por vezes não conseguem perceber. Por isso um cuidado, não é? Que devemos ter a mais, para percebermos, para estarmos mais próximos. A segunda leitura de hoje nos traz um texto de Romanos. São Paulo escreve à comunidade de Roma. E é interessante que São Paulo trata a questão da morte em duas perspectivas. A morte física mesmo, não é?
Mas ele gosta de tratar a morte frente à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo como a morte, esse estado de pecado. Olha, estamos vivos fisicamente, biologicamente, mas se estamos vivendo pela carne, São Paulo gosta dessa terminologia, né? Se estamos vivendo pela carne, estamos mortos para Deus. Não que Deus queira nos ver mortos, não é? Mas nós optamos por uma vida de morte quando estamos longe de Deus. Quando estamos longe de Deus. E essa ressurreição que São Paulo propõe é uma ressurreição que não, na verdade, não é uma ressurreição devido à morte física, mas devido a essa morte espiritual. Se nós morremos com Cristo na cruz, nós também devemos ressuscitar com Ele numa vida para Deus, numa vida pelo Espírito, numa vida condizente ao que Deus quer para cada um de nós. Por fim, existe também uma morte física, não é? Que nós vemos no Evangelho de hoje, um texto bastante conhecido, que conta a história desses 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Interessante que São João escreve este relato e ele coloca esses amigos de Jesus. Ele não vai dizer se eles têm pais vivos, se algum deles tem filhos, esposo ou esposos, mas trata simplesmente desses 3 irmãos. Por que será? Olha, a partir de Jesus, nós nos encontramos neste patamar de também nós, aqueles que foram batizados, aqueles que optaram por Jesus, sermos nós também irmãos em Cristo, não é? Sim ou não? Pelo batismo em Jesus Cristo e só por Ele, nós somos filhos de Deus e somos todos filhos de Deus, somos também irmãos. Irmãos. Esse é o intuito de São João escrever falando destes irmãos que choram um pelo outro, que lamentam as dores, que tem preocupação. Deste irmão que vai, olha, fala para Jesus que o irmão dele, aquele que ele amava, está doente, está sofrendo. Fala para Jesus, chama Jesus, pede a Jesus que venha, porque aquele que ele ama está doente, está precisando dele. Esse é um dos ensinamentos deste evangelho que é muito rico, não é? Mas vamos passear sobre a leitura de hoje. É interessantíssima, não é? As irmãs mandam chamar Jesus, mandam um recadinho, alguém chega até Jesus e o encontra. E nos detalhes da leitura vai dizer que Lázaro é aquele que Jesus ama. E mesmo Jesus o amando, parece uma controvérsia, não é? Mas Jesus resolve demorar ainda 2 dias. Olha, parece estranho. Que amor é esse que demora, não é? Que amor é esse que Jesus não larga tudo e vai ao encontro daquele seu amigo? O ensinamento é que, na verdade, tudo acontece no tempo de Deus, não é? Nós pedimos que o Senhor venha, nós pedimos, vem Senhor Jesus, vem ao nosso sofrimento, à nossa dor, à nossa morte, vem ao nosso encontro, vem até nós, mas tudo acontece no tempo e na hora de Deus. Nós pedimos, o Senhor tem o poder de fazer, mas tudo acontece na sua hora, no tempo dele. Jesus vai dizer que ele, na sua demora, é para que aconteça tudo para a glória do seu nome, para a glória de Deus. Porque este sono, Jesus chama a morte de Lázaro de sono, não é?
Porque o sono é algo passageiro. Jesus usa essa terminologia para nos ensinar, olha, a morte é como um sono. E se você bem pensar, é assim mesmo. A morte é a passagem para algo que nós ainda não conhecemos, mas que almejamos, que é a vida eterna. Se nós somos cristãos, se nós confiamos em Deus, no que Ele quer, no que Ele nos ensina, essa é a nossa esperança. É que nós, ao chegar ao fim da nossa vida, nós faremos a nossa passagem desta vida biológica, física, para uma vida metafísica, eterna, junto a Deus. Junto a Deus. Olha, meus queridos, Jesus ainda se demora 2 dias para começar sua caminhada rumo a Betânia, a cidade, o povoado, não é? Onde mora os 3 irmãos. Acontece que nesse intervalo Lázaro morre. Jesus demora mais 2 dias para chegar até Betânia. 4 dias então se passaram. Marta, ao saber que Jesus vinha chegando, correu ao seu encontro e confiante, não é? Que ele era o Senhor, era o Messias. Ela diz: olha, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Confiança no Senhor. E veja que é a mesma frase e expressão que Maria, ao saber, também repete a Jesus, não é? Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, meus queridos, por vezes eu me pergunto, será que essa fé e essa esperança nós estamos vivenciando verdadeiramente na nossa vida? Essa confiança que se deve ter em Deus, essa esperança que se deve ter nele, porque por vezes nós duvidamos com as nossas ações, não é? Por vezes nós não colocamos a nossa esperança e a nossa confiança firmemente em Deus. E nós vemos isso quando nós almejamos algo para a nossa edificação, mas nós não confiamos que Deus pode prover aquilo em nós. Uma vida mais centrada em Deus, uma vida mais orante, uma vida onde eu percebo a dor e o sofrimento do meu irmão, uma vida onde eu consigo ter um olhar que sabe do sofrimento dos outros, eu tenho compaixão, porque isso é o mesmo sentimento de Cristo. Por vezes eu não confio que o Senhor pode me dar a vida eterna. E daí talvez tanto medo que nós tenhamos da morte, não é? Esse medo terrível da morte é um sinal que nós temos que por vezes nós não confiamos plenamente em Deus. Me lembro das palavras de São Paulo, que viver para mim é Cristo e morrer para mim é ganho, é lucro. É claro que nós estamos bem distantes dessa realidade espiritual de São Paulo, não é? Dessa fé, mas é um caminho que nós deveríamos tentar percorrer. Para que nós... É claro que a gente tem que valorizar a vida, não é? Aqui eu não estou falando para a gente desdenhar deste presente, deste dom de Deus. Mas o sofrimento da morte não deveria nos violentar tanto, eu diria assim. E hoje nós vivemos em tempos em que as pessoas tentam por tudo, não é? Fugir da morte. E nós vemos tantos procedimentos para esticar aqui, não é? Para consertar ali, para puxar aqui, para quê? Para tentar cada vez mais sublinhar uma vida que vai se passando, não é? E tentar se afastar da morte cada vez mais se aproxima de cada um de nós. Porque cada dia que nós vivemos é um dia mais que nós nos aproximamos do nosso fim,
Sim ou não? É pura matemática, não é? Nós vivemos um dia a mais, é um dia a menos que nós temos. Um dia a mais que nós vivemos, é um dia a mais menos que nós temos nessa nossa caminhada. Mas é um dia a menos que nos aproxima dessa realidade celeste, não é? Que é a vida eterna, que é uma vida em Deus. E olha, se não tem outro recurso para a nossa vida, outra finitude para a nossa vida que não seja passar pela morte, por que eu não me preparo bem para este momento? Olha, se meu fim último aqui nessa caminhada é a morte, e é para todo mundo, por que é que eu não me preparo bem? Por que é que eu não busco as coisas de Deus? Não é? Jesus vai dizer às irmãs que Ele é a ressurreição e a vida. A ressurreição e a vida. Jesus é aquele que pode mudar as nossas estruturas, a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, para que nós sejamos pessoas verdadeiramente ressuscitadas. Ressuscitadas dessa vida de morte que por vezes nós tivemos, na nossa caminhada, ressuscitados para uma vida eterna, que se apresenta para cada um de nós. Para cada um de nós. Ele tem o poder de fazer isso. E a mesma pergunta que Ele faz para as irmãs, Ele faz também a nós. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida? Não é? É a pergunta. A pergunta é essa que eu vou deixar para nós respondermos durante essa semana, não é? Talvez seria uma boa experiência se a cada manhã, nessa semana das dores, não é? Você se perguntasse: será que eu creio que Jesus é a ressurreição e a vida? Será que eu creio que Ele tem vida de ressuscitado para mim? Porque uma coisa é nós falarmos, né? Por vezes nós falamos. Eu pergunto aqui, vocês de imediato dizem: sim, Senhor, oh glória, né? Mas na minha vida, na minha caminhada, será que isso verdadeiramente acontece? Será que essa resposta são em todas as áreas da minha vida, em todos os momentos, ou só quando eu estou aqui no meio dos irmãos, não é? Em comunidade, na igreja? Qual que é a minha resposta diante da vida? Da vida. Vamos pensar sobre isso. E nesta semana das dores, um convite que nos é feito é nós pedirmos a Nossa Senhora, não é? Que nos acompanhe. Nossa Senhora que passou por todos esses momentos juntos com Jesus, e nós nos aproximamos do auge do amor de Deus que nós celebramos no mistério pascal, quando Jesus se entrega no alto do madeiro da cruz por amor a cada um de nós. E quem estava presente? Maria. Maria que vivenciou toda essa experiência, ouvindo o anjo dizendo sim, fugindo para o Egito, ouvindo aquelas palavras fortes de Simeão, dizendo que uma espada transpassaria seu coração. Ela que viu o seu menino Jesus sendo injuriado, mesmo dizendo a verdade. Viu o seu menino Jesus sendo perseguido por fazer o bem. Viu o seu menino Jesus tendo que fugir. Viu o seu menino Jesus pendurado numa cruz. Viu o seu menino Jesus debruçado em seu colo sem vida. Viu o seu menino Jesus no sepulcro. Mas ela também viu ele ressuscitado, não é? Viu ele ressuscitado. Vamos pedir Nossa Senhora nos acompanhe nessa semana e que ela nos mostre aquele que é verdadeiramente a ressurreição e a vida. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.